Deltan, o TCU está imputando aí um valor de quase 3 milhões de reais por despesas de sua equipe durante a Operação Lava Jato. Queria saber a sua opinião em relação seu posicionamento em relação a essas acusações. Elas podem acabar te tornando inelegível? Elas não podem acabar me tornando inelegível de modo nenhum. Agora, a gente tem que entender o que está acontecendo aí. E não tem como você entender o que está acontecendo aí sem se entender o contexto maior de reação do mundo político contra as investigações. Vejam que, nesse caso, a área técnica do Tribunal de Contas analisou essa questão e disse: não tem nada de errado, está tudo regular. A auditoria interna do Ministério Público, que é independente, analisou esse caso e falou: não tem nada de errado, está tudo certo. Diferentes procuradores gerais, diferentes secretários gerais e diferentes procuradores-chefes do Ministério Público atuaram nesse caso e sempre falaram: está tudo regular, não tem nada de errado. Aí vem o ministro Bruno Dantas, que estava no jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula, que é apadrinhado político de Renan Calheiros, e ele vem e diz: não, tem alguma coisa aqui antieconômica. Não foi a melhor opção, porque foram gastos recursos para trazer procuradores de diferentes lugares para Curitiba e foram pagas diárias para essas pessoas e foram pagas as viagens dessas pessoas, as passagens aéreas. Ora, toda empresa entende isso. Quando você tem uma tarefa importante para fazer, você traz os maiores especialistas. O caso Lava Jato foi o maior caso de combate à corrupção da história. E ele funcionou por quê? Porque a gente reuniu os maiores especialistas do país. Como vocês mencionaram, eu formado em Harvard, mas não era só eu que tinha de especialista. Eram pessoas de diferentes visões do mundo, mas tinha lá gente formada em Cornell, gente formada em Coimbra, gente formada em Sevilha, pessoas que eram especialistas em cooperação internacional, em colaboração premiada, especialistas em investigação e rastreamento financeiro, que vieram para Curitiba para trabalhar nesse caso. E essas pessoas vinham durante a semana, trabalhavam e voltavam para passar o final de semana com as suas famílias. E quando isso acontece em qualquer empresa e o mercado vai me entender, você paga a passagem das pessoas que vêm. Você paga um valor para a pessoa pagar hotel, pagar alimentação, pagar deslocamento. Isso é normal. E foram investidos nisso 3 milhões de reais para você recuperar, como foi recuperado, 15 bilhões de reais. 15 bilhões recuperados. Ou seja, foi um investimento muito eficiente, que gerou um retorno imenso, de 7 mil vezes. Qualquer empresário entende isso. Mas o ministro Bruno Dantas está dizendo que isso foi antieconômico. Agora, como antieconômico, aí você tem que se perguntar para ele, porque eu não consigo entender. Agora, veja o segundo absurdo. Eu trabalhava em Curitiba. Eu não pedi essas diárias, eu não recebi essas diárias, eu não autorizei essas diárias. Quem pedia eram os procuradores que vinham, quem autorizava era o Procurador-Geral da República. Como procurador coordenador, eu não atuava na área administrativa, eu não era gestor e eu não era ordenador de despesas, ou seja, eu não mandava nos pagamentos. Eu era coordenador técnico da atividade de investigações e processos, o que vocês viram eu fazer ao longo de 6 anos. E nunca aconteceu um caso em que alguém que não tinha qualquer função administrativa de gestão foi implicado e foi vinculado buscando-se uma responsabilização dessa pessoa. Por que o ministro Bruno Dantas está fazendo isso? Aí, de novo, a gente tem que perguntar para ele. Algumas pessoas leem isso como ele tentando me deixar inelegível. Mas é um absurdo. Primeiro, porque eu não tenho um vínculo com isso, com certeza a gente vai conseguir derrubar isso na justiça. E, em segundo lugar, porque ainda que houvesse uma condenação do TCU em relação a isso, o que eu acredito que não vai acontecer, e se acontecer a gente derruba facilmente na justiça, ainda que existisse, para a pessoa ficar inelegível, ela precisaria ter praticado um ato de improbidade doloso. E não é isso que está sendo questionado. O que está sendo imputado é um ato antieconômico. Negrão. Obrigado, Débora. Eu gostaria de perguntar sobre uma pessoa que eu imagino que seja seu grande amigo, pelo menos colega, que é o ex-ministro Sérgio Moro. É uma pessoa que realmente teve uma atuação heróica na Lava Jato, né, em todo o processo de combate à corrupção, mas uma vez dentro da política, ele, desculpa, estou com probleminha no enquadramento aqui, se mostrou um tanto errático, na minha opinião. Entrou no Podemos, saiu, vai ser... Eu, por exemplo, mantenho a comunicação por redes sociais com um ministro que mal me conhece, mas a minha experiência política eu sempre opinei lá. Sai candidato ao Senado no Paraná, onde eu acho que ele teria uma eleição fácil. No entanto, ele veio para São Paulo, está até a possibilidade, era candidato a presidente, depois a Senado, depois deputado, agora até eventualmente candidato ao governo de São Paulo. Algo muito difícil de se realizar. Não a candidatura, mas a vitória. Como é que o senhor vê a movimentação do Moro na política? O senhor concorda comigo que é meio errática?
Eduardo, às vezes as pessoas acham que a gente era amigo, que a gente tinha uma relação pessoal. Eu trabalhei perante 10 anos, mais de 10 anos perante a vara em que ele trabalhava, e a gente nunca teve uma relação de amizade íntima. Não, a gente teve uma relação de respeito profissional, de uma admiração pelo modo como cada um trabalhava com afinco, com dedicação, buscando aplicar a melhor técnica para obter resultados para a sociedade. Então a gente teve sempre uma relação profissional. Então quando ele decidiu sair da judicatura e ir para o Ministério da Justiça, ele não pediu minha opinião. Quando ele decidiu sair do governo, ele não pediu a minha opinião. Quando ele decidiu sair agora do Podemos e ir para outro partido, eu não fui consultado igualmente. Ele toma sempre as decisões dele. O que eu posso falar sobre ele é aquilo que eu conheço a partir da função dele como juiz. Não só ele foi um juiz excepcionalmente brilhante, competente e dedicado, mas ele, no melhor do meu conhecimento, é uma pessoa íntegra, dedicada à causa pública, comprometida com a sociedade e que sempre busca tomar decisões com base em evidência. O que, para mim, é uma qualidade fundamental para qualquer pessoa que tem uma pretensão de cargo de gestão, ainda mais gestão pública, seja no Parlamento Brasileiro, seja no Executivo, seja onde for. Então, me parece uma pessoa correta, íntegra. Agora, em relação a essas decisões, aí teria que perguntar para ele mesmo. E ele, independentemente de onde ele estiver, eu vejo ele como uma pessoa preparada para o desempenho de funções, seja na área privada, no mercado, seja na área pública. É uma pessoa que se prepara para o que vai fazer, vai e desempenha suas funções com integridade, com correção, com justiça e buscando sempre o melhor de política pública com base em evidência, aplicar, tomar decisões com base em dados, o que é uma qualidade que a gente precisa ressaltar e buscar nos gestores e políticos das diferentes visões do nosso país. A gente não vai conseguir um país melhor sem políticas públicas com base em evidência, sem parlamentares, sem presidentes, sem pessoas que tomem as suas decisões em cima de dados concretos, em cima da realidade, e façam políticas públicas experimentadas, testadas, e que atuem como atuaria um bom gestor numa empresa privada. Agora, Dallagnol, aproveitando que você está falando sobre, né, o ex-juiz Sérgio Moro, durante a Operação Lava Jato, eu lembro que por diversas vezes o ex-juiz Sérgio Moro afirmou que as decisões tomadas ali naquele âmbito daquela operação não tinham viés político. Agora, tanto o ex-juiz como o senhor, né, estão pleiteando o cargo público. A forma como as coisas se encaminharam não ratificam os posicionamentos contrários a essa operação, que já alegavam politização da operação naquela época? Pelo contrário, Débora, veja que quem saiu da operação para a arena política foram duas pessoas. Um juiz de dezenas de juízes que atuaram no caso e um procurador, e só na Força Tarefa a gente tinha 15 a 20 procuradores da República. E veja o momento em que eu saí, por exemplo, da operação. Eu saí agora, em 2021, muito depois de ter saído da Lava Jato, quando se eu tivesse qualquer pretensão política, o que faria sentido era eu ter saído em 2018, no auge da Lava Jato. O que eu quero, na verdade, é lutar contra a corrupção para reduzir o sofrimento humano que ela gera. É reduzir as filas em hospitais, as doenças causadas por falta de água e saneamento básico, as mortes em estradas ruins, desigualdade de oportunidade, falta de segurança. Nós temos um dos países que está entre os 30, com maior arrecadação tributária, com maior carga tributária do mundo, e desses 30, nós somos o que menos devolve em termos de serviço público para a população. Isso repercute não só em pior qualidade de vida, de índice de desenvolvimento econômico e social das pessoas em geral, mas isso também repercute em um ambiente pior para os negócios, para o desenvolvimento, para o empreendedorismo, para o mercado. Eu tomei essa decisão ano passado, por quê? Porque não era mais possível lutar contra a corrupção de dentro do sistema de justiça. Porque aquilo que a gente sempre buscou, reduzir a corrupção para reduzir o sofrimento humano que ela causa, não se tornou mais possível porque o Supremo Tribunal Federal acabou com a prisão em segunda instância, porque o foro privilegiado está lá, porque o Supremo passou a mudar regras para anular condenações, porque o Congresso Nacional mudou a lei da colaboração premiada, mudou a lei da prisão preventiva para que não acontecesse mais a Lava Jato, porque o Congresso Nacional, ano passado, derrubou praticamente, esvaziou a lei de improbidade administrativa, ou seja, não só eles estão acabando com a Lava Jato, mas eles estão tirando os instrumentos que a gente tinha para alcançar a justiça. E se a gente quer levar à frente essa causa que a partir da minha visão de mundo, eu tenho uma visão cristã de mundo, de que a nossa breve passagem sobre a Terra é uma passagem para a gente servir as pessoas, amar o próximo. E se eu quero seguir lutando por isso, o único lugar em que eventualmente a gente pode fazer a diferença é na arena política. É fazendo essas mudanças acontecerem agora de dentro para fora. Mas eu tenho plena consciência de que Deltan sozinho não vai mudar essa realidade. De que a gente precisa invadir democraticamente o Congresso Nacional, com mais de 200 deputados e senadores que busquem combater a corrupção, reduzir ou acabar com o fundo eleitoral e busquem preparo político, que sejam preparados para os desafios do país.
e por isso que eu tenho apoiado e enfatizado o meu apoio àquele projeto 200+, e eu deixo incentivo para empresários, para empreendedores, para o mercado, para conhecer esse projeto, porque esse é o melhor caminho que eu já conheci na minha vida para a gente mudar o Brasil, para a gente colocar pessoas competentes, dedicadas e que possam gerar um ambiente de negócios melhor para todos. Talvez seja o melhor investimento público de cidadania que a empresa, que o mercado possa fazer nessas eleições.